Olá, amigos dessa nossa caminhada nos estudos das obras do benfeitor Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia abençoada de Divaldo Franco. É com muita alegria que nós, do grupo Sueli Caldas Schubert, nos reunimos para mais uma vez adentrarmos aí a esta nova obra que agora iniciamos. Então, com alegria, nós vamos hoje dar prosseguimento ao estudo e trataremos nesse dia do capítulo 2º desta obra. Hoje estamos aqui acompanhados pelos coordenadores queridos que irão nos conduzir às reflexões, Marcelo Neto, o Vitor Silvestre, sejam bem-vindos, amigos queridos. E hoje nós vamos iniciar a prece convidando o Marcelo para que nos eleve, nos conduza aos pensamentos. Marcelo, por favor. Obrigado, Ângela. Obrigado, Vitor. Vamos orar. Abençoado amigo Jesus, Mestre incomparável de nossas vidas. Aqui, Senhor, iniciamos mais uma reunião abençoada, de forma virtual, mas com os laços sagrados do coração, apertados com o Teu, Senhor. Por isso que te pedimos, nos inspire, nos conduza, nos apoie nas reflexões necessárias para que, aos poucos, a Tua mensagem luminífera possa nos penetrar as fibras mais íntimas do espírito e do coração. Pedimos as bênçãos necessárias para que todos que aqui se conectam nesta rede virtual possam, da mesma forma, receber o abraço fraterno dos benfeitores espirituais que coordenam este grupo e também aqueles que fazem parte das suas famílias, dos seus amigos, dos seus amores de além-túmulo. Traz, Senhor, nesta hora que iremos viver junto a mensagem de Jesus, a paz e a harmonia que o mundo ainda não conhece, mas que Tu, Senhor, tem nos repetido há mais de 2000 anos, para que um dia faça-se em verdade e em vida, dentro dos nossos espíritos, a Tua mensagem de luz e de amor. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Que assim seja. Obrigada, Marcelo. Então, como nós vimos na semana anterior, nós já fomos introduzidos aí naquilo que o benfeitor Manuel Filomeno de Miranda começou a trazer desde lá o início, quando ele trouxe a apresentação, depois no capítulo anterior, em que ele inaugurou aí a costura dessas tramas para que nós pudéssemos efetivamente adentrar. E hoje nós vamos ser levados no capítulo 2º a identificarmos mais elementos para que nós possamos nos ambientar nesse grande enredo que nós vamos acompanhar ao longo do livro. Então, nós vamos trazer inicialmente aqui um resumo, uma síntese, para que nós possamos nos conectar com aquilo que o benfeitor nos traz e depois será desenvolvido pelos nossos amigos. E o benfeitor intitulou esse capítulo, são 3 nomes, Gilberto, Lisandra e Ermelinda. Então, nós vamos ver ao longo do capítulo, né, porque ele faz essa consideração, e ele logo aponta, ao iniciar o capítulo, que o renascimento de Gilberto trouxe, então, ao genitor emoções que lhe eram desconcertantes, em que, ao mesmo tempo que se sentia um entranhado orgulho pela chegada daquele que era o primogênito, ele também sofria diante dele uma certa animosidade que amargurava o seu íntimo. Ele traz a informação ao benfeitor que o pai parecia já conhecê-lo, né? E ele se permitia, então, nutrir essa forte antipatia
e que ao mesmo tempo assomava a sua mente, surgia a sua mente ante aquele delicado corpo do filhinho, o que lhe trazia em muitos momentos algo bastante impactante que o benfeitor coloca, numa que outra oportunidade, ganas de trucidá-lo. Então, nós vemos a intensidade do sentimento e dessa dualidade que o pai experimentava. Então, ele acreditava nesses momentos que ele estava possuído por um furor de natureza demoníaca, porque ele, ignorando as raízes anteriores da vida, nas quais nós sabemos que a vida se sustenta e que a realidade física se sustenta, ele pressupunha-se um endemoniado e considerava então que aquilo que ele passava no mundo interior provinha dessa influência. Então, desde essas primeiras manifestações da companheira, quando em gestação, o senhor Rafael ele passou da animosidade antiga a um mórbido ciúme e um asco ao mesmo tempo. E ele menosprezava, então, a dignidade e os sentimentos nobres que aquela esposa, aquele ser que estava ao lado dela, possuía. Ao mesmo tempo, a consorte ela se sustentava, a esposa se sustentava pela divina vigilância, né? Ela possuía títulos de elevação em que ela se encontrava investida, né? Porque ela compreendia mesmo a sofrida e a alucinada vida que o marido levava. Então, o esposo envolvido naquilo, ela tinha um grau de compreensão, embora muitas vezes ela o aconselhasse a procurar ajuda médica, um socorro espiritual no meio daquilo que eles tinham como religião, então procurar assistência de um confessor, ao qual deveria então confiar aqueles problemas íntimos. Mas Rafael, diz o benfeitor, rebelde, apesar de extremamente filiado a uma denominação religiosa, ele não se permitia penetrar pelo conto sublime da mensagem do Cristo. Então, ele se encontrava vinculado, como o benfeitor diz, à mensagem do Cristo, que faz parte de todas as escolas de fé, mas em que, embora faça parte, nem sempre nós nos vinculamos de fato a essa mensagem. Então, diz o benfeitor que ele era desarmado espiritual e emocionalmente para essas arremetidas do pensamento desalinhado que ele carregava. Então, esses pensamentos desalinhados em face, então, de inimigos pertinazes do passado, que tornavam mais fácil, então, por conta da sua rebeldia, aquelas influências, gerando aquelas distonias que se agravavam num doloroso processo de desequilíbrio obsessivo. Então, ele sobrepôs a tudo isso, a essa antipatia que ele tinha para o filho, um sentimento de vaidade masculina, diz o benfeitor, porque seria aquele que levaria adiante o nome da família. Então, o sobrenome da família seria levado adiante. Então, de alguma forma, existia uma luta entre ele. Ele procurava olhar para isso que ele considerava, então, positivo. E apesar de ser, o benfeitor diz, um sentimento infeliz, os benfeitores espirituais, eles, de alguma maneira, emulavam-no, sugerindo para que ele estreitasse os laços com aquele recém-chegado, né, nos braços fortes e protetores, dando com que vínculos de afeição, ao longo do tempo, fossem sendo construídos, né, num clima de elevação. Mas os dias transcorrem, diz o benfeitor, se sucediam naquele lar que estava sempre sombreado pela instabilidade emocional do chefe daquela família. E quando ele saía em viagem, como nós vimos no capítulo anterior, que era a sua profissão, o seu trabalho, ele retornava e depois de cada retorno, aquilo se convertia num doloroso instante de agressividade verbal e moral, com que ele mais afligia a esposa, né, num demorado padecer. Mas Dona Artemis, entretanto, num estreito conúbio de oração com o Senhor, ela granjeou títulos valiosos para sustentar-se naquela luta, que diz o benfeitor, uma luta desigual com o companheiro atribulado.
E graças a esse concurso, a esse auxílio, que ela fluía do alto, ela foi surpreendida no segundo mês de nascimento do filho com a chegada de Ermelinda, que era a cunhada e amiga que fora convidada pelo irmão para que auxiliasse Dona Artemis naquele período, então, em que ela estava convalescendo, em que ela estava se reorganizando do processo, então, puerperal. E ali nós vemos que Dona Ermelinda, então, diz o benfeitor, ela provinha, diz ele, de círculo espiritual que era representativo, e ela participava desde vidas pregressas do agrupamento e que agora ela retornava, voltava a se ligar àquele grupo, né, havendo mergulhado no corpo numa tarefa de renúncia e sublimação, com que ela então se candidatava a granjear altos degraus de elevação junto àqueles que estavam ali, que ela viria a ajudar naquelas circunstâncias atuais ásperas. Então, esse espírito nobre, diz o benfeitor, ela, Ermelinda carregava na sua intimidade o desejo profundo de construir o próprio lar, mas ela também pressentia que, sem saber porquê, sem que soubesse explicar, que ela não fruiria a aventura de ser mãe da própria carne. Mas, intuitivamente, então, ela esperava desatar esse amor que ela carregava na sua intimidade, na sublime tarefa, então, de se doar para a carne alheia. E ela então se torna ali facilmente um verdadeiro êmulo da cunhada junto ao sobrinho. Essa é a forma como o benfeitor descreve Ermelinda. E ela vai também contribuir para a recuperação da mãe ali, e ela passa então auxiliando Artemis, e Artemis passa a bem dizer então a fortuna de concessão divina. Interessante como o benfeitor coloca essa expressão, que a chegada de Artemis foi considerada ou melhor, a chegada de Ermelinda foi considerada por Artemis uma grande concessão divina. Então, nós vemos que esse espírito, de fato, percebia e conseguia alcançar o trabalho da divindade na sua vida, né? E a sua presença, então, de certo modo, constituiu por algum tempo um impedimento para que aquela rebeldia, aquela revolta, aquela irascibilidade do irmão viesse à tona naquele lar, né? E isso modificou sensivelmente aquele ambiente doméstico. Então, 2 anos após essa primeira progenitura, Dona Artemis voltou à maternidade. E lá recebe agora, então, Lisandra, que, ao inverso de Gilberto, contrariamente a ele, produz no pai profundos sentimentos de amor. Então, a filhinha o inunda de júbilos e consegue uma transformação no comportamento daquilo que o pai tinha. Então, o pai muda significativamente o seu comportamento. E daí, por um processo de transferência, diz o benfeitor, inconsciente, experimentou uma forte atração pela filha, que se vinculava pelas entranhas daquelas conjunturas. Uma razão que lhe fez, então, impor um esforço para que ele se devotasse mais àquela família, que se encontrava, então, na trilha imposta pela lei para os futuros resgates. Então, com a chegada de Lisandra, o pai também denota uma mudança significativa no seu comportamento. E Gilberto, já o filho primogênito, possuía, o benfeitor descreve, um temperamento muito parecido com o pai. Introvertido, soturno, atormentado e raramente jovial, sempre disposto ao mutismo, bastante demorado, em que ele amargurava a própria rebeldia, né, que o tornava muitas vezes rebelde. E Lisandra, contrariamente, ela era portadora de radiosa beleza infantil, que refletia os traços joviais da mãe, bem como a alegria que a mãe tinha quando ainda longe daqueles tormentos que ela vinha sofrendo. Então, diz o benfeitor que Lisandra era meiga, ela era afável e ela era o encanto do lar. Não obstante ela conquistasse todos com muita facilidade, vez que outra, narra o benfeitor, que ela caía em crises de ausência,
que a distanciavam da realidade. E nesses momentos, então, ela fixava um olhar parado, como se estivesse vendo cenas distantes, se demonstrava pálida, com sudorese abundante e fria, e logo vertia lágrimas inexplicáveis. Mas aquelas ocorrências duravam um pouco tempo, não produziam grandes danos na menina, e passada a fase ela voltava então àquele brilho, né, habitual que a caracterizava. Mas os pais preocupados procuram então um devotado esculápio, né, que receitou ali calmantes, alimentação, um sono reparador, conforme a terapia que existia à época, né? Mas ele suspeitava de problemas defluentes de uma certa disritmia cerebral, né, com incidências primárias ali de epilepsia. Mas Lisandra, então, ela era dominada em tais ocasiões pela presença, diz o benfeitor Manuel Flamengo de Miranda, de clichês mentais que estavam gravados no seu inconsciente atual e ali arquivados pelos atos incorretos que foram esculpidos na existência anterior. E que agora, em virtude de rever aquilo para poder suportá-los, superá-los, mediante então um resgate sacrificial. E naquele corpo pequenino, diz o benfeitor, gentil, risonho, róseo, diz ele, se ergastulava um espírito endividado, né? A quem é muito belo como o benfeitor coloca, a quem a soberana legislação facultava sublimação, porquanto é da lei divina que todos podem semear o bem e o mal, a bel prazer, onde, como e quando o desejem. Porém, serão impelidos a colher onde e como semearam, pela compulsória da reabilitação impostergável. Então, Ermelinda ali, adestrada pelos sentimentos de fidelidade fraternal, ela servindo ao bem, transformou-se num anjo tutelar daquela família. Enquanto isso, Dona Artemis, né, que fora vítima em mais de uma vez de problemas de saúde, se recuperando sob o cuidado constante daquela cunhada. E apesar, então, da severidade, diz o benfeitor, finalizando o capítulo, e nós gostaríamos de trazer ipsis literis, como está aqui no que o benfeitor coloca, que apesar da severidade dos códigos da justiça superior da vida, o amor do Pai sempre enriquece os faltosos com os dons essenciais, de modo que os possam aplicar nos celeiros de luz para a pomicultura da felicidade futura. E que nos interstícios dos padecimentos, então, os favores celestes transformam a justiça em misericórdia, com que os endividados têm diminuídas as penas, graças aos meios que lhes chegam, objetivando suas reabilitações. E então, diz ele, acima de todos os débitos, porém, vigem os tesouros da excelsa providência. Quais flores que desabrocham inesperadas e perfumosas na coroa de espinhos, imposta à alma pelos resgates inadiáveis, diminuindo as dores produzidas pelos espículos ferreteantes da maceração libertadora. Então, nós vemos aqui uma forma poética que o benfeitor termina esse capítulo. E é desse capítulo, então, queridos amigos, que nós teremos a alegria de ouvir os nossos queridos coordenadores e que será iniciada, então, a reflexão pelo nosso querido Vitor. Seja bem-vindo, Vitor. Oi, Ângela, muito obrigado. Eu fico, assim, pensativo na possibilidade, como que foi bastante cirúrgica a fala da nossa querida Ângela, trazendo para nós essa possibilidade de ampliação de alguma coisa que o capítulo em pauta sugere para nós. Agradeço muito, Ângela, foi excelente. E cumprimentando o nosso querido Marcelo, abraçando a todos aqueles que nos assistem nesta oportunidade, envolvendo com bastante carinho todos esses companheiros que já nos seguem há bastante tempo no grupo Sueli Caldas Schubert. Então, na fala da Ângela, ela faz
umas observações a respeito dos comentários psicológicos, né, de Gilberto, Lissandra e Ermelinda, dizendo da vinculação mais específica de uma forma eh, mais rude com o nosso irmão Gilberto, e com a Lissandra é totalmente o oposto, né? E isso o nosso querido Marcelo vai fazer alguma abordagem nesse sentido. Agora, com relação à Ermelinda, o que me chamou a atenção foi uma frase, né, bastante interessante, que, segundo Manuel Filomeno de Miranda, ela provinha realmente de um círculo espiritual mais elevado, mais representativo, e que estava num processo, numa tarefa de renúncia, de sublimação, na propositura de galgar situações de elevação melhores do que ela se apresentava, em função de um projeto que pudesse tanto ajudá-la, mas, ao mesmo tempo, ajudar aos outros que participavam da mesma família espiritual. Porque, conforme a nossa Ângela falou, ela participava desde vidas anteriores desse núcleo familiar, vinculada principalmente ao casal Rafael e Artemis. Além disso, segundo ele, era realmente ela tinha a capacidade e a intenção de construir o seu próprio lar, mas ela também trazia na sua intimidade aquela situação de não fruir a possibilidade de ser mãe da própria carne. E por isso é que vai ser dito aqui, e ela instintivamente, ela esperava fruir ou desatar o amor que lhe adornava o ser, né, na questão da maternidade sublime. E eu grifei aqui, maternidade sublime, aquela que se desdobra em favor da carne alheia. E isso, imediatamente, me trouxe à lembrança a questão de Maria de Magdala. Eu fiz essa ligação baseado no livro Boa Nova, de Irmão X, em que tem um trecho, tem uma página específica sobre Maria de Magdala, em que a nossa irmã, tendo ouvido algumas pregações do Evangelho de Jesus, ela se toma de uma admiração muito profunda pelo Mestre e fica analisando, né, que tipo de amor é aquele que era proposto para os pescadores assim mais singelos, mais tacanhos, e é que aqueles lábios divinos proferiam. E, fazendo grandes meditações, ela se dispõe a ampliar aqueles conceitos que ela houvera presenciado e de se dispuser a procurar Jesus. E como isso lhe era possível, ela vai ao encontro do próprio mestre na residência humilde de Simão, né? Procura-o, mas ela, ao mesmo tempo, tinha uma ambiguidade de pensamento. Na esperança de ter uma oportunidade de conversar com Jesus, ela também se sentia naquela condição de mulher perdida que necessariamente talvez merecesse uma lapidação na praça pública ou seria considerada dessa forma. Como que Jesus iria recebê-la, né? Então, ela se apresenta dizendo que tinha ouvido falar daquelas pregações e que queria ouvir o amoroso convite do Evangelho e faz uma indagação. Desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Era a indagação dela. Então, várias considerações Jesus promove para a ampliação do entendimento de Maria de Magdala, que, em ouvindo aquelas situações, ela começa a chorar e sente no seu íntimo um deserto da mulher que não tem filhos.
E fala: desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. E o mestre fala uma coisa interessante. E qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne, ou aquela que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Daí a conexão com a nossa querida Ermelinda, no exercício dessa maternidade sublime. E foi tão grande essa ampliação, se descortinou um panorama tão elevado, mas tão benfazejo para Maria de Magdala, que ela fala que daquele dia em diante ela renunciaria a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor divino que me ensinaste, fora daquela conotação tão rasteira dos conúbios que aquela companheira era praticante com Tomás. Então, ela fala do coração o seguinte: acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento e procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Estarei com os aleijados e os leprosos. E assim o tempo passa, e quando Jesus desencarna, tem a aparição do Mestre com Maria de Magdala, tem aquele reencontro dos apóstolos, mas logo depois cada um vai trilhando o seu caminho numa diáspora divina para ir de pregar. E quando os dois últimos companheiros estavam partindo de Jerusalém para suas tarefas, ela, Maria de Magdala, temendo a solidão da saudade, ela roga aos companheiros que deixassem acompanhá-los à cidade dos profetas, e ambos se negaram, porque temiam o seu passado, né, o seu pretérito de pecadora, e não confiavam no seu coração de mulher. Maria compreende, mas lembrou-se do mestre e se resignou. E tempos depois ela procura para a sua subsistência, ela procura famílias ricas e trabalhava como uma secretária e vai levando a vida. Até que certo dia um grupo de leprosos aparece, né? Ela estava já nessa ocasião na cidade de Dalmanuta. Então, eles chegaram infelizes, sofredores, tristes, cansados, abandonados, perguntando por Jesus de Nazaré. E Maria, de Magdala, reuniu sobre as árvores da praia, né? E lhes transmitiu aquilo que ela ouvira de Jesus, enchendo aqueles corações sequiosos de amparo, de conforto, de carinho, sobre aquilo que ela conseguiu reter das mensagens de Jesus. E dali em diante, toda tarde ela faria isso, até que, tempos depois, ela é notificada que ela não poderia ficar ali e foi expulsa por questões das autoridades locais, em função da condição daqueles companheiros que ali se reuniam com ela. E ela os adota como filhos do coração. E esses companheiros, trazendo a hanseníase na alma, a se mostrarem no seu corpo físico, vinham próximo a ela, beijavam-lhe a túnica, tomavam-lhe os braços carinhosos, e ela, com o passar do tempo, vai sentindo na sua carne as manchas violáceas da doença, que era comum nos outros. Aí sim passa a ser entender mais a condição de ser mãe daqueles que vivenciam as mesmas dificuldades. Então, compreendendo, com o passar do tempo, que aquilo iria se traduzir em sofrimentos maiores, ela faz a viagem até Éfeso, principalmente à noite, para que não pudessem sofrer situações embaraçosas durante o dia. Até que ela, chegando nas cercanias de Éfeso, ela, bastante fragilizada, ela, né, se lança ao solo, é levada à casa da mãe de Jesus, quando Jesus, então,
a recebe em seus braços. E outro ponto que eu gostaria de falar é que a mãe de Jesus era uma outra mãe alimentando filhos de outras mães. Era a mãe do mestre recebendo naquele casebre humilde daquele promontório de Éfeso aquelas criaturas também desalentadas, trazendo dores e sofrimentos, e ela, em nome do seu filho, traduz magistralmente essa capacidade que as mulheres têm da maternidade sublime. Enfim, ela reencontra Jesus. Uma página muito bela que eu recomendo a todos. E eu me lembro também, Madre Teresa de Calcutá, ela fora mãe, não mãe biológica, mas ela também, de uma interessante conotação, ela também iria, principalmente aos deserdados, pela lepra também, aos pobres, aos párias, né? Ela vai sendo aquela dama protetora, aquela mãe sublime, irmã Dulce, que a gente lembra aqui no nosso país. E eu queria trazer uma página interessante do livro SOS Famílias, uma página de Joana de Ângeles, em que ela vai falar alguma coisa, agora não só dessa mãe de outras mães como um todo, mas, por exemplo, filhos alheios. São mães que adotam filhos alheios. E Joana de Ângeles traz as dores e incompreensões, porque muitas delas passam quando tais filhos se mostram arredios, revoltados, insensíveis. E a nossa benfeitora vai falar de uma forma interessante. Ela vai dizer: ei-lo, aquele menino, rude e soberbo, que te afronta, desrespeitoso, ingrato, e que vai te exaurindo o ânimo, deixando você num estado emocional lamentável, insensível aos teus apelos. Ele apresenta-se marcado por fundos traumas, dos quais você não tem culpa, parecendo estarem eles, no caso, a um passo da loucura, amedrontando, inspirando-te a desistência do ideal que você acalentou. E muitas vezes torna-se vulgar esse menino. Suas palavras são chulas, brutais, passando a desconsiderar-te, como se você tivesse a simples tarefa de servi-lo e deixá-lo à vontade. Agora, ele é gentil quando você está de acordo com seus desejos absurdos, porque ele está anelando uma vida ociosa e desprezível. Mas tão logo você o chama à correção, fala em dever, obrigação, ele rebela, ele resmunga, ele desobedece, além do mais, ele ameaça. E você, mãe, muitas vezes está a ponto de abandoná-lo. E você pensa, muitas vezes, pela criança que você recebeu no braço, onde estará? Pois foi feito daquela criança que eu recebi nos braços, não propriamente da minha carne. E você revê aquela criatura enferma, frágil, e que você pensava que estava preparando um cidadão para o mundo. Não pode ser o mesmo. E agora eu vejo na forma de um adversário agressivo, não pode ser o mesmo. E ela, Joana, vai para o outro lado. Ali está aquela mocinha petulante, voluntariosa, exigente, inquieta, intoxicada pela necessidade de liberdade exagerada. Ela é amargura pura e face revoltada por depender das tuas mãos vigorosas que a impedem de realizar o que ela deseja. Então, o que vai acontecer? Ela é astuta, ela pensa que te engana, traindo a sua confiança e fugindo ao seu apoio que lhe dispensas voluntariamente, desconectando as engrenagens do desequilíbrio, do equilíbrio. Então, você observa aquela menina moça e você pergunta também: aonde está aquela criança fraca que me chegou às mãos, a quem eu amei com tanto devotamento e carinho? Parece que isso não pode acontecer comigo. Como é que eu recebo espinhos depois de haver semeado flores e sorver o fel na taça
em que eu doei tanta água, tanta linfa benfazeja. A realidade, porém, é que é mais forte que os planos que a gente acalenta. E a gente não pode temer dispor de forças para continuar. Filhos alheios são também filhos de Deus. E você pergunta se valeu o investimento dos melhores anos da tua vida que você houver ofertado e que, em face dos resultados que você recolhe, valeu? Aí ela mesma responde, a nossa benfeitora: toda aplicação do bem sempre retorna um dia. Não te assustes, nem temas, ante os precipitados momentos de alucinação que toma conta da atualidade histórica. Redobra a capacidade de amor e não te desapontes. Se o rebelde fora teu filho ou tua filha, isto é, se fora nascido do teu corpo, como é que você procederia? Deixá-lo ir ao abandono porque ele é doente moral e se encontra em crise emocional? Pergunta às mães sacrificadas que não desistem nem abandonam os filhos. E elas nublarão de lágrimas os olhos, informando-te que a si mesmo os amam e porfiarão até o fim. Eu fiz até uma observação aqui. Quantas vezes a gente lembra daquelas mães que aparecem nos noticiários, que são entrevistadas, procurando seus filhos nas cracolândias da vida, ou então procurando aquele filho que desapareceu do lar, levando na sua mão ou na sua bolsa aquela fotografia amarelecida pela saudade. Elas não desistem, vão aos necrotérios, vão aos hospitais, indagam aqui e dali, incessante romaria, vão nas delegacias. Então, essas mães que não desistem nunca. Então, ela fala assim, a nossa benfeitora: pensas que ainda podes gozar uma vida melhor, livre de problemas e de tais inquietações? Mas onde que tem na terra local de lazer e de paz? Se não recebes o retributo do bem próximo daquilo que você fez, é porque estão chegando os efeitos do mal que você realizou antes. Chegará a vez da colheita. A criança risonha e a sua face às vezes se altera e deforma. O futuro, no entanto, vai trabalhá-la de modo a despertar para o certo. Nunca te arrependas do amor que doastes a alguém, nem te aflijas em face da resposta que ainda não chegou a ser benéfica. Tem paciência, insiste mais, continua amparando. São doentes, sim, os filhos alheios a quem amas e que te não reconhece o carinho, como são também os filhos da própria carne, que se debatem nas armadilhas das desditas, tornando-se arrogantes e perversos. Então, eu queria ter trazido para as reflexões nossas, queridos irmãos, essa proposta da maternidade sublime, que nem sempre é aquela questão de você adotar filhos alheios, mas você também ser, muitas vezes, uma mãe que exerce essa maternidade em horários, por exemplo, numa tarefa de voluntariado. As professoras que têm o ímpeto da profissão da mãe ensinando o aluno, ela, algumas vezes, ela é mãe daquelas crianças, ela tem a responsabilidade. E quem que não lembra da primeira professora? Eu tenho claramente a minha primeira professora, que a gente segurava na saia, qualquer coisa para ir ao banheiro, a hora do lanche e tal, qualquer coisa a gente fazia, mas a gente sempre puxava a saia para ficar perto dela, quando ela reunia para contar história. Então, a mãe tem essa capacidade de envolvimento e não precisa ser mãe biológica, é aquela afetividade, não é? Maria, até hoje, é a nossa mãe.
Maria é aquela que tomou sobre si a responsabilidade de nos amealhar, nos agasalhar, nos proteger, nos inspirar. Então, queridos irmãos, seriam essas as considerações em torno dessa pequena fala, a maternidade sublime, que a gente muitas vezes não pensa. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Vitor. Você nos emocionou, trazendo aí Maria de Magdala, trazendo a Mãe Santíssima e trazendo aí a benfeitora, que parece que escreveu esse capítulo fazendo uma referência ao que nós estamos estudando, nessas tramas, né? E que, em realidade, são as tramas de todos nós, as tramas dos nossos destinos todos, não é Destinos. mesmo? Que Exato. ótimo, foi lindo. E aqui todo mundo comentando do quanto foi, ficou emocionado aí com a sua fala. Muito obrigada, Vitor. E então agora nós vamos dar seguimento com o nosso querido Marcelo. Seja bem-vindo aí para as suas reflexões, Marcelo. Muito obrigado, Ângela, primeiramente pelo belíssimo resumo que nos trouxe mais uma vez a página como se estivéssemos lendo-a aqui na nossa frente, com muita emoção, com muito carinho. E o Vitor, a vontade era de ficar escutando ele até o final, porque ele foi realmente nos emocionando a todos, trazendo todas essas passagens tão belas. E eu vou aqui também trazer a nossa Gisele, que lembrou do nosso Divaldo, adotando 685 crianças. Veja este pai e mãe que abraçou a tantos também, de uma forma como eu nem consigo imaginar. Então, Vitor, parabéns. Ótima lembrança que a nossa Gisele, coordenadora deste grupo, também nos trouxe. E o resumo da nossa Ângela. A parte que resolvemos comentar é exatamente a parte que diz respeito a essa justiça da reencarnação. Porque vemos aí a dinâmica do Gilberto, da Lisandra, volvendo ao cenário da carne através da Dona Artemis, e sem dúvida com a ajuda, o auxílio de Ermelinda, mas me lembro da pergunta 171 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta em que se baseia o dogma da reencarnação. E os benfeitores da humanidade nos falam na justiça de Deus, na justiça divina e na revelação, pois os Espíritos repetem, um bom pai sempre deixa aos seus filhos uma porta aberta para que o arrependimento possa ocorrer, as novas oportunidades. Então a gente vê essa dinâmica muito bem explicada no resumo que a Ângela nos trouxe. Gilberto, o menino, causando uma desconcertante emoção no pai, no Rafael, e ele, naturalmente, com aquela questão, né, é o primogênito que nasceu, então eu tenho que me vencer, ele vai ser o que vai dar sequência ao nome Ferguson, que era o sobrenome final, né? Então, aquele drama e, ao mesmo tempo, esta antipatia gratuita e, muitas vezes, como a gente vai ver ali no começo, a gana até de trucidar aquele menininho. Veja que drama muito grande. Logo na passagem evangélica, no Evangelho de João, no capítulo 3, ali nos versículos de 1 a 6, quando ocorre a conversa entre Nicodemos, um doutor da lei, e Jesus, e muito bem explicada também no Boa Nova. Vitor, eu vou pedir licença a você para trazer também o Boa Nova ali do irmão X, Humberto de Campos, quando no capítulo 14 ele fala a lição de Nicodemos e faz referência a esta passagem evangélica de João, no capítulo 3. E aí o mestre ali chega orientando, falando para Nicodemos, e ele pergunta, né, mestre, né, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Alguma coisa nesse sentido naquele capítulo. E Jesus vai, primeiro de tudo, Nicodemos, não basta que tenha simplesmente vivido, interpretado a lei de uma forma muito intelectiva.
não só do ponto de vista do raciocínio, mas é preciso vivê-la, algo nesse sentido. E aí Nicodemos, né, Jesus, perdão, vai e fala, para que herdar este reino de Deus é preciso nascer de novo. Aí Nicodemos fica tão confuso, né? Mas como é que pode um homem velho entrar no ventre de uma mulher? Como é que fica isso? Né? Essa dinâmica, como é que ocorre? E Jesus fala, né? Reafirma, em verdade, está ali no capítulo 14, é preciso que ele nasça e renasça. Humberto de Campos coloca isso de uma forma peremptória. Nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Nicodemos não entendeu aquilo e Jesus traz algumas considerações. Num determinado momento, Nicodemos sai, mas ficam ali os dois apóstolos, André e Tiago, e eles também não entenderam. E começam a trazer os seus questionamentos, né? E Jesus, então, vê aqueles dois discípulos ainda tão questionando realmente como é que funciona isso, mestre, né? E Jesus fala, explica toda a dinâmica e traz uma comparação bem interessante, falando das árvores que são podadas e elas renascem. Traz uma comparação trazendo mais ou menos a natureza e num determinado momento Jesus fala da mesma forma que o homem, com respeito à humanidade, aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. E ele traz, o corpo é uma veste, o homem é o dono desta veste. E toda roupagem material, em um determinado momento, acaba rota, acaba decomposta, porém um homem, filho de Deus, encontra sempre neste amor divino os elementos necessários, ou seja, fazendo de novo um novo corpo no processo de ir e vir das reencarnações. E André e Tiago ficam ali maravilhados e trazem as suas considerações depois, e a conversa se desenrola neste capítulo 14, Jesus trazendo as questões todas referentes à lei de reencarnação. E aí, num determinado momento, né, no final do capítulo, nós vamos ver Humberto de Campos trazendo que ali a lei da reencarnação estava proclamada para sempre, sempre no Evangelho do Reino de Deus. Algo mais ou menos nesse sentido. E se a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no capítulo 4, quando ele traz que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, bem ali no item 17, onde vão ser tratadas e consideradas as questões relacionadas à ressurreição e reencarnação, especificamente nesse item 17, nós vamos ver Kardec falando que sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho, elas ficariam completamente ininteligíveis, é a expressão que Kardec usa. Razão pela qual quantas complicações e quantas contradições nas interpretações dos textos bíblicos ocorreram. E aí a gente vê esta dinâmica. Por que a repulsa por aquele menino, Gilberto, e por que a atração natural por aquela menina, a Lisandra, mostrando que claramente havia alguma encrenca, vou usar aqui a expressão do Alberto Almeida, alguma encrenca do passado com relação a Gilberto e alguma situação com relação a Lisandra. E aí a gente vai aprofundando um pouquinho mais, e já que o Consolador prometido, e Jesus nos traz que as explicações necessárias para que o nosso entendimento destas questões pudesse se fazer muito mais ampla, vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, ali no capítulo Simpatias e Antipatias Terrenas, e mais especificamente nas perguntas 386 em diante, né, quando Kardec fala, podem dois seres que se conheceram
e estimaram encontrar-se numa outra existência corporal? Será que eles se reconhecem? E os espíritos respondem: reconhecer-se propriamente, não. Mas eles podem se sentir atraídos ou repulsados um pelo outro. E aí vai a dinâmica toda. E, num determinado momento, Kardec insiste, mas não seria mais agradável que houvesse, por parte dos dois, um reconhecimento? E os espíritos respondem: nem sempre. Não nessa forma como a gente reconhece alguém que conhecemos anteontem, nem sempre. A recordação das questões do passado poderiam ter muitos inconvenientes, e principalmente na dinâmica que nós vamos perceber ao longo dos próximos capítulos, percebendo que havia as relações mais complicadas com Gilberto e também com Lisandra. Veja que essas situações todas vão ser esclarecidas nestas perguntas, na 386 até a 391, se não me falha a memória, nos trazendo estas considerações. Por isso a importância da infância. E aí, dando um pulo no meio destas perguntas, quando Kardec pergunta qual seria então a utilidade do espírito passar pela fase infantil. E é exatamente para isso. Os espíritos passam por esta fase infantil, e a resposta eu tenho aqui na minha frente, estou com o livro dos Espíritos, nos traz a seguinte informação: encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período da fase infantil, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Como é que será esse processo de educação? E aí vemos a grande responsabilidade que está ali para cada um de nós. Há um livrinho muito interessante, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O livro se chama Inspiração. E há uma mensagem chamada Antipatia. E a mensagem nos traz algo bem interessante. Ela fala o seguinte, eu tenho ela aqui na minha frente: não ouvideis que o passado revive no presente. Quando a aversão te visite o mundo íntimo, à maneira de nuvem, subtraindo-te a paz, lembra-te de que a divina misericórdia situou à frente de tua alma a bendita oportunidade de reconciliação, da reconciliação, ainda hoje, com os desafetos de ontem. Qual acontece com o tesouro do carinho, amealhado pelo amor, no escrínio do coração, de existência a existência, o espinheiro da antipatia é veneno acumulado pelo ódio no vaso de nossa mente, de século a século, conturbando-nos o caminho. Recorda que, se o amor nos eleva aos cimos estelares, o ódio nos impele aos vales da sombra e atende à própria libertação, procurando renovar a fonte de teus desejos em benefício da própria felicidade. E a mensagem segue em frente. Eu me lembro também de uma parte muito interessante que merece ser estudada. No livro Missionários da Luz, psicografia também de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito André Luiz, no capítulo 13, que se intitula Reencarnação, nós vamos ver ali num determinado trecho a reencarnação de Segismundo. Quem é que lembra disso? Quem não lembra, é bom pegar. Capítulo 13, Missionários da Luz, ditado por André Luiz. E vamos ver ali a dinâmica daquele casal, Adelina e Raquel, após uma paixão desvairada numa vida anterior. Segismundo, com outro nome, assassinou Adelino e Raquel acabou parando num prostíbulo por uma situação muito dramática. Desencarnaram cada um por sua vez, sobre intensa vibração de ódio. Mas, os tempos depois, no plano espiritual, o casal prometeu receber Segismundo como filho. Então, para ajudar,
resolver este conflito. Vamos ver ali o instrutor Alexandre, junto com André Luiz, que foi como uma espécie de um observador, repórter, até para que ele pudesse compreender um pouquinho mais. Vão à casa de Adelino, Raquel, e seriam os futuros pais de Segismundo, e toda a trama se desenvolve. No momento inicial, veja que Adelino prometeu no mundo espiritual, a gente promete tudo. E o começo foi bem dramático quando eu trouxe, foi o Segismundo assassinou Adelino e meio que roubou Raquel. E ele era um aventureiro e ela terminou depois num prostíbulo. Todo esse drama, esses ódios ficaram ali como que cristalizados, mas nos processos de reajuste no mundo espiritual decidiram volver e escolheram receber Segismundo agora como filho. Vamos ver neste capítulo, inicialmente, o rechaço, até nos sonhos perturbadores que Adelino tem, e ele não identifica, e tudo aquilo é esclarecido. Eu não vou contar aqui, porque senão vocês não vão ler o capítulo. Mas existem situações muito interessantes. Vamos aqui tentar fazer um gancho, em alguns casos, talvez, da maternidade. Muitas das vezes, e esta situação do filhinho ou da filhinha se desenvolvendo no ventre materno, muitas vezes provoca, já nos primeiros dias, nos primeiros meses, uma aversão natural do pai ou uma atração natural do pai para com a mãe. Às vezes o pai era aquele neutro, sabe, olhar de mormaço, que não está assim, nem chove, nem faz sol. O pai era meio neutro, mas de repente vem ali uma alma muito querida do passado, como que um prêmio. Aquele pai passa de um momento para outro despender grande carinho pela mulher, a mulher até estranha, porque ele fica assim excessivamente amoroso, e os maridos deveriam ser excessivamente amorosos para as suas esposas, mas ali parece que o negócio fica superlativo. A criança nasce, o carinho pelo pai, por aquela criança, e dá uma esfriada com a mãe. Ou seja, a mãe fala, quando eu estava grávida, você era assim fantástico comigo. E às vezes acontece o contrário. Um espírito antagônico e o pai ali reencarnado, e o pai passa automaticamente, que era tão amoroso com a mãe, com a esposa, passa a criar algum tipo de repulsa. E a esposa grávida não entende esta dinâmica se a questão do espiritismo não estiver em pauta e estudado, e exatamente as questões das reencarnações. Então, toda esta dinâmica pode ocorrer, como nós vemos aí no caso de Rafael com Gilberto. Ele já tinha uma situação diferente, ele já não era fácil, mas toda essa situação, essa dinâmica relacional já começou a ocorrer, acredito, logo no começo, nos primeiros meses ali da mãe da dona Artemis grávida. Então, tudo isso passa a acontecer. E as luzes do Espiritismo nos trazem grandes esclarecimentos a respeito de tudo isso. Por isso a importância. E vamos relembrar aqui, ler este capítulo número 13, desta obra tão especial, trazendo o caso da reencarnação de Segismundo, no capítulo 13, da obra Missionários da Luz. Nós vamos perceber grandes informações ali que vão fundamentar bastante esse nosso capítulo 2. Voltando à questão do renascimento, da importância particularmente desta passagem evangélica, onde João, no capítulo 3, nos traz esta importância de nascer de novo para encontrar o reino de Deus, como foi posto por Jesus a Nicodemos, Emmanuel traz no capítulo 56 a mensagem renasce agora. E ele fala que a própria natureza apresenta preciosas lições, especificamente nesta questão, que Emmanuel traz, sucedem-se os anos
com matemática precisão, algo assim. Mas os dias são sempre novos. E Emmanuel traz que nós temos 365 ocasiões de aprendizado e de recomeço todos os anos. E nos fala de quantas oportunidades de renovação moral vamos encontrar neste abençoado período que é estar encarnado. Por isso fala, conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito as questões relacionadas aos detritos e às sombras, ainda mesmo quando mascaradas de encantador revestimento. Algo nesse sentido. Então, mais uma vez, a importância do estudo desta doutrina, porque nós vamos sendo convidados, mais uma vez, a ingressarmos no campo da carne, na escola da carne, melhor dizendo, para que, e diz no final desta mensagem, Emmanuel falando, mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. E aos poucos, nós nos encaixamos numa nova dinâmica de vida e percebendo a verdadeira importância. E voltando à nossa historinha do livrinho Inspiração, onde Emmanuel nos fala de antipatia, logo no finalzinho, lendo aqui a mensagem no final, ele nos fala, Emmanuel, alça a própria fé nas asas da boa vontade e ajuda-os, quanto possas, aqueles que estão volvendo a carne como filhos, como filhas, de vez que a antipatia superada é a anexação de mais amor ao campo de nossa vida. E mais amor em nossa vida significa mais ampla ascensão de nosso próprio espírito no rumo da luz eterna. Que bênção é a reencarnação! Na oportunidade de refazermos esta rota. E lembro da mensagem de Joana, que eu tenho repetido com muita frequência. E aí a gente até decora, né? Quando mostra a onisciência divina, que nos programa o espírito para uma possibilidade de amar um pouco mais. E me lembrando da mensagem que o nosso Divaldo trouxe, na verdade, o nosso Bezerra de Menezes trouxe, agora em Vitória da Conquista, através da mediunidade do nosso Divaldo, estamos num momento crucial, porque não dá mais para a gente dizer que não sabia. E eu estou aqui copiando um pouco o que o Vitor trouxe para a gente. É tempo de amar um pouco mais, nos esforçarmos um pouco mais, nessas situações que muitas vezes vão se mostrar inóspitas, se observadas sob a ótica de uma única existência. E a pergunta 799 do Livro dos Espíritos é peremptória, ela é cabal, quando Kardec pergunta de que maneira pode esta doutrina luminosa, ele não fala assim, ele fala o espiritismo, pode ajudar ao progresso da humanidade, destruindo o materialismo. Porque aí o ser humano, o homem, vai entender onde estão os seus verdadeiros interesses e perceber que a vida, quando analisada do ponto de vista de uma única existência, ela perde o sentido. Eu estou aqui com um livrinho novo que chegou, chamado Jesus e Nós. Vou fazer propaganda aqui, de nosso Bezerra de Menezes, ditado por Bezerra de Menezes e psicografado pelo nosso Divaldo, que fala logo no final, na última mensagem, paz no coração. E Bezerra nos diz, quando o evangelho é muito discutido, a sua vivência faz-se tarde demais. Agora, hoje, é o momento exato de nossa rendição. Não há mais tempo solar para elegermos condutas que a doutrina da verdade já nos delineou há mais de um século. Jesus espera-nos pacientemente, misericordiosamente. A humanidade
Nossa família, por extensão do amor de nosso Pai, necessita de nosso carinho neste momento e não depois. Não nos permitamos arrepender pelas ações de abnegação e renúncia. Olha a nossa Ermelinda que o Vitor trouxe tão bem. Em favor da iluminação terrestre, em assumindo um compromisso conosco nesse trabalho de luta e transformação, de modo a apressar-lhe o conteúdo vibratório. Então, no futuro, cada qual ofereça o que estiver ao seu alcance, e se a sua for a dádiva do tamanho do grão de mostarda, com certeza reverdecerá o deserto nos corações humanos. Nunca deixemos de perseverar nos objetivos elevados. O fruto que não se apresenta hoje surgirá no momento oportuno para a ceifa de luz. Desta forma, alegrai-vos, mesmo dentro dos limites e possibilidades da evolução. O Senhor está conosco e marcha à frente. Carinho especial do servidor de sempre, Bezerra. Eu me emociono com estas mensagens e imagino um dia, quando nós pudermos nos declarar com o coração cheio de júbilo, de que somos verdadeiramente espíritas cristãos, e seguindo este homem tão incompreendido, e percebendo que através destas disciplinas íntimas, sem os relaxamentos e as licenças que tantas vezes nos permitimos, vamos encontrar um dia a felicidade real. Suai hoje para não sofrer amanhã, disse um dia André Luiz, lá na obra Nosso Lar. Suai hoje, ou seja, se esforça hoje para que amanhã a felicidade te bata a porta, nos bata a porta, estou me incluindo também. Estas eram as nossas considerações neste capítulo número 2. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe. Querido Marcelo, você também, igualmente. Você e o Vitor hoje fizeram um dueto da emoção aí para nos envolver nesses sentimentos tão nobres e falando dessa temática que o Benfeitor nos traz nesse capítulo, como nós poderíamos levar em consideração tudo que vocês nos trouxeram, que os benfeitores que vocês lembraram nos trazem, e aí nós nos indagamos, né, enquanto aqueles que nos vinculamos a essa doutrina consoladora, essa doutrina esclarecedora, do quanto ainda nós precisamos destruir esse materialismo que reside nas nossas concepções de vida, que fazem, por exemplo, como num capítulo desse, nós vemos a bênção da reencarnação, reunindo naquela família aqueles espíritos todos que precisam se reajustar para caminhar na direção do amor. E aí nós lembramos sempre que a doutrina bendita nos esclarece que no mundo existem injustos e injustiça, mas jamais injustiçados. Então, que aí nós possamos lembrar nesses dias em que ainda as mentes brilhantes intelectualmente tentam utilizar os mais diversos nomes para defender ainda condutas tão ignóbeis quanto o aborto, nós olhamos para um capítulo como esse e vemos o quanto a misericórdia divina nos oportuniza condições para que nós possamos nos encaminhar na direção do amor todos, e que então jamais existirá falha quando existir um espírito vinculado no processo de reencarnação num ventre materno. Então, que nós possamos pensar nisso, meus amigos, e agradecemos imensamente os coordenadores da noite que nos trouxeram de forma tão brilhante os aprofundamentos e todos os amigos que têm estado conosco nessa caminhada. Jesus nos envolva a todos e até a próxima semana. Um grande abraço a todos.